Sim, meus amigos, estamos no ar mais uma vez com o podcast, num momento de pós-jogo de final de Sul-Americana. Acho que não terminou do jeito que os nossos amigos são paulinos queriam, né? Mas a gente vai tentar destrinchar um pouquinho do que foi essa partida hoje, o que aconteceu e por que o São Paulo não conseguiu esse título que era, como é que eu posso dizer? Era o mais esperado, era mais almejado aí por todo mundo, né? Então eu tô aqui hoje com os compadres Eduardo Rafael, compadre Pedro Rissa. Vou começar dando boa noite para eles. Compadre Eduardo, boa noite para você, cara. Boa noite, não sei se é uma boa noite, mas tamo aí, tamo junto. Vamos lá. Pedro Rissa, boa noite para você, cara. Boa noite, Andrezão. Boa noite, Eduardo. Tudo bem com vocês, cara? Acho que o Eduardo não tá tão bom assim, né? Mas segue o baile. Sempre pergunta. Não tem, assim, a gente sabe que acabou não tendo um final feliz. Mas antes da gente começar a falar do jogo, né? Primeiro dar uma boas-vindas para todo mundo que está assistindo a gente aqui na Twitch, ao vivo, nesse pós-jogo de São Paulo e Independente Del Valle, final da Copa Sul-Americana, o que aconteceu agora há pouco em Córdoba, na Argentina, né? Essa coisa maravilhosa que a Conmebol inventou de jogo único, final em jogo único, campo neutro. A gente também vai falar sobre isso, que acho que também já deu, né? Não deu certo, pronto, vamos voltar pro tradicional. Mas antes da gente começar a falar mesmo sobre o jogo, sobre a final, sobre o futebol, só lembrar vocês, ó, aqui embaixo tem o nosso @compadcast para você seguir a gente na Twitch, no YouTube, no Instagram. Segue a gente lá, né? Se você estiver assistindo a gente no YouTube, que não ao vivo na Twitch, dá o like no nosso vídeo, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho, chama mais gente para acompanhar com a gente aqui, para participar com a gente aqui das nossas lives, do nosso podcast, né? E sem mais delongas, já que o jogo acabou agora, o Del Valle ainda nem recebeu a premiação ainda em campo, vamos começar a destrinchar o que foi essa partida. Beleza? Senhores, só antes da gente começar a falar do Diga, jogo, Pedrão. antes de eu passar a bola aqui pro Eduardo, se você estiver transmitindo pelo celular, Eduardo, e tiver no Vibra, tira disso, porque todas as mensagens que você for recebendo vai vibrar e vai atrapalhar na nossa transmissão, meu amigo. Opa, legal. Bom, vamos começar então. Falar um pouquinho sobre a expectativa para esse jogo, né? A gente chegou a falar nos outros episódios. A gente falou quando o São Paulo se classificou contra o Atlético Goianiense. Existia uma expectativa muito grande, muito alta até da torcida do São Paulo, principalmente, de conquistar esse título 10 anos depois, né? Já que o São Paulo ganhou a Sul-Americana em 2012, naquela partida contra o Tigre que acabou não terminando. Sobre a expectativa, perguntar para o Eduardo, ele até falou disso na transmissão, a gente estava assistindo junto o jogo, para quem não sabe, nós somos todos compadres, né? Então a gente estava assistindo junto a partida. Eduardo, você acha que essa expectativa que foi criada pesou para cima dos jogadores no desempenho de hoje, cara? Então, eu acho assim, a expectativa que a torcida tinha, a expectativa que a diretoria tinha, tudo isso era válido, tudo isso era importante. O que precisava era o Rogério blindar o time e não colocar lenha nesse momento. Se eu não me engano, hoje que ele foi dar algumas declarações, mas hoje, ao longo do caminho do São Paulo ter a classificação e chegar nesse jogo, o próprio Rogério falou que se não fosse campeão ele iria se demitir. Acho que o projeto, o planejamento era do São Paulo ser o campeão aqui. E assim, a gente falando em off, eu sempre comentei quando o Rogério foi contratado lá atrás, eu não tinha achado interessante, mas que tem uns 3, 4 meses que eu tenho achado bem legal o trabalho do Rogério, bem consistente, bem consciente, os momentos que ele teve que sair do protagonismo que ele sempre gostou de ter, ele tirou o pé desse protagonismo para os jogadores terem esse momento e tudo mais. Achei que o trabalho vinha muito legal, apesar de São Paulo ter chegado aos trancos e barrancos nessa final. Mas o trabalho vinha sendo legal, mas desde o começo do jogo, eu não consigo nem falar que o Del Valle jogou bem. Talvez nem precisou, porque toda vez que atacava era um hiato gigantesco entre a defesa do São Paulo e o meio-campo. Jogadores muito pilhados, jogadores... Eu não consigo falar desconcentrado,
mas eu acho que um nível de ansiedade muito grande que erraram algumas coisas que não dá. Posicionamento, atenção, você via o tempo todo um jogador de São Paulo discutindo com o outro, sabe? Então, para mim, pecou na preparação do jogo, não a escalação. A escalação acho que ninguém discute. São Paulo vinha jogando bem com essa escalação, mas pecou na preparação do jogo e depois, acontecer no jogo, o que eu faço para mudar isso daqui? Também não foi bom. Esse jogo, particularmente falando, depois a gente vai entrar mais em detalhes dele, o Rogério não foi bem, mas não foi nada bem. É verdade. E ainda sobre a expectativa, Pedro, eu confesso para você que antes da partida começar, por mais que eu tenha estudado o time do Del Valle, né, eu só conhecia mesmo um jogador, que era o Sornosa, que já jogou no futebol brasileiro, passou aqui no Corinthians, no Fluminense. A gente sabia que o Independente Del Valle era um time consistente, porque fez bons jogos na própria Sul-Americana, é o atual vice-líder do campeonato equatoriano. A gente sabe que é um time uma equipe que vem evoluindo no futebol sul-americano, finalista de Libertadores, já ganhou já tinha ganhado a Sul-Americana antes. Você acha que faltou um pouco de estudo para o staff técnico do São Paulo sobre o Independente Del Valle? Pois é, então, me parece que o São Paulo veio para o jogo da maneira que o São Paulo sempre vem para o jogo. Achou os 11 ideais, achou a tática e vai jogar igual na Copa do Brasil, no Brasileiro, no Paulista, na Sul-Americana, na Libertadores, é isso. Não se adaptar a cada jogo. Então, mas isso que você está me questionando, André, eu nem vejo mal, porque se o São Paulo tem o esquema dele de jogar e tem os 11 ideais de jogar, o São Paulo, a gente viu que não deu, mas ainda assim parecia ser mais time que o Independente Del Valle, né? Dentro das 4 linhas a história foi diferente, deu Independente Del Valle, mas em determinado momento do jogo, o São Paulo teve inúmeras oportunidades para ou abrir o placar, ou empatar o jogo e até mesmo virar o jogo, né? Então, assim, em relação a isso faltou para o scout do São Paulo estudar melhor o Independente Del Valle, para mudar a tática dele, aí eu já não acho, porque se o São Paulo mudar a tática dele, vai perder a característica que demorou para encontrar com o Rogério batendo em ponta de prego até ouvir a torcida e jogar com os 11 que a torcida queria, certo? Agora ele aceitou, está jogando do jeito que a torcida quer e ele tem a formação ideal. Mas talvez tenha faltado para o scout, ou para o Rogério, ou para quem fez a preparação pré-jogo, o posicionamento em campo dos jogadores, como é que faz a transição de saída de contra-ataque, porque a gente viu que o Independente Del Valle, em determinado momento do jogo, para não falar praticamente o primeiro tempo inteiro, dava a bola para o São Paulo para tentar jogar no contra-ataque e a posse de bola era maior do São Paulo. A gente viu que a proposta do Independente Del Valle era contra-atacar o São Paulo. E eles vinham com os volantes, com os 2 meias, com o Lautaro centralizado no meio, flutuando, e as pontas abertas. Então você via que eles tocavam na frente da zaga do São Paulo e os volantes se aproximavam perto da meia-lua da área e não tinha marcação dos meias do São Paulo em cima dos volantes. Que foi daí que saiu o primeiro gol do Independente Del Valle, de uma assistência de um volante para um atacante, né? O meia estava marcado, mas o volante não. E depois disso... O jogado começou no lançamento longo, que assim, não foi uma jogada trabalhada. Pra você ver como o posicionamento estava errado no começo. Começou com um chute longo, aí depois o São Paulo rebateu mal no pé do cara, aí demorou para alguém de São Paulo chegar, então realmente o posicionamento não foi... O São Paulo não foi envolvido. Não foi um tic-tac para lá e para cá, não é isso, mas a gente via que parecia que o São Paulo estava jogando sem volante, porque o espaço que tinha ali entre a zaga, a primeira linha do São Paulo, que o volante estava na linha do zagueiro, a primeira linha do São Paulo para a segunda linha, o espaço era muito grande para o Independente Del Valle trabalhar, e foi dali que saiu as melhores oportunidades. Depois do gol do Del Valle, o Sornosa chutou de fora da área, a bola bateu na trave depois de um desvio do Felipe Alves, que fez uma bela defesa, porque tinha espaço. O cara ia carregando a bola, ele escolhia se ele ia chutar, se ele ia tocar, não tinha o bote do volante, não tinha diminuição de espaço, isso que eu estou querendo dizer. Então talvez tenha faltado isso para o scout do São Paulo, o posicionamento e a transição de jogo do Independente Del Valle, para ver como que o São Paulo ia posicionar o Pablo Maia e o Rodrigo Nestor dentro do campo, que foi ali que o jogo aconteceu, nos volantes do São Paulo.
Aí tem um detalhe também sobre essa questão do posicionamento aí que o André perguntou, né? Sobre o conhecimento do São Paulo em relação ao Del Valle. Eu achei muito confuso algumas escolhas. Por exemplo, São Paulo tem o jeito dele jogar. O Rogério achou nos últimos 5, 6 jogos o jeito de jogar. Esse jeito de jogar do São Paulo é o Igor Vinícius lá em cima, como ponta. E muitas vezes atacando muito mais que o lado esquerdo, independente se é Reinaldo, se é Wellington. Mas o Igor Vinícius, o bom dele é o ataque. E aí, ele jogou hoje como terceiro zagueiro. Se é para colocar ele como terceiro zagueiro e é uma final que eu coloquei uma pressão gigantesca no meu time, por que não põe o Rafinha? Não põe o Rafinha para jogar. Sabe, será que a zaga Léo Pelé e Diego Costa não sentiu um pouco? Será que não era o momento de colocar o Miranda ali? Mesmo você mantendo seu esquema de jogo, se você quer ter alguma alteração em uma forma de atacar, você pode mexer nas suas peças também, né? Porque o Igor Vinícius foi um desperdício hoje. Não dá nem para falar que ele jogou mal, porque ele não jogou. Ele tentou ficar marcando o tempo todo, e aí qual foi a escolha do Rogério? Não sei, eu não entendi. Sim, E aí já a que... gente volta na primeira pergunta do André para o Eduardo, né? Que ele disse para o Eduardo a respeito se os jogadores estavam muito pilhados, se o Rogério Ceni não soube preparar o time para a partida, e o Eduardo deu a resposta dele. A gente volta nessa pergunta para dizer, seria esse elenco do São Paulo inexperiente ao ponto de não ter aguentado a final, não ter aguentado a pressão do jogo do ano, do planejamento estar todo em cima desses 90 minutos? O que você acha? Quer comentar, André? Bom, eu vou comentar também, mas comenta aí para eu pegar seu gancho. Tá, da minha parte, eu acho que assim, o Rogério talvez tenha percebido, né, porque ele está com o elenco, ele está com os jogadores o tempo todo, talvez ele tenha percebido que aquelas declarações dele de esse é o jogo, vai ou racha, agora tem que ser agora, tenha colocado os jogadores uma tensão muito grande em cima dos ombros dos jogadores são paulinos, né? E aí, nesses últimos 2 dias, ele tentou dar declarações já num outro sentido, de que chegou a hora dos jogadores desfrutarem o momento, jogarem a final, de que independente de ganhar ou perder de hoje, né, de ganhar ou perder hoje, a temporada teria sido boa para o São Paulo, devido a todas as circunstâncias e tudo mais. Então, assim, ele veio tentando minimizar aquelas primeiras declarações que ele deu, né? Aquele peso que ele deu para essa partida. Mas talvez tenha sido tarde demais. Assim, a gente falando do Rogério, vou até colocar ele na tela aqui para a gente poder falar certinho dele. Acho que ele percebeu que ele talvez tenha pressionado demais o elenco que ele tinha na mão, até porque tem muitos garotos, querendo ou não, tem muitos garotos no elenco, né? Só que faltou talvez da parte dele, a partir do momento que ele entendeu isso, bom, quem eu posso colocar dentro de campo para dar essa segurada? Talvez o Miranda, que você já citou, Eduardo. Talvez fosse um jogo pro Miranda entrar, nem questão técnica, né? Questão anímica, questão de chegar lá pros jogadores e falar, ó, calma, galera, que eu tô aqui, né? Né, Eduardo? Não, exatamente assim. E essa liderança, se você for ver, quem são os experientes desse time titular? Calério. Calério não tem essa experiência de título. Reinaldo. Luciano. Reinaldo. São jogadores mais velhos, mas não tem essa experiência de título. E você não quer desperdiçar o Igor Vinícius, por exemplo, que eu acho um pecado, que vem jogando muito bem. Põe o Rafinha na direita e o Igor Vinícius no lugar do Alisson, para ser o ponta direita ali, entendendo que você pesou na pressão que você colocou no time. Põe o Miranda, o Reinaldo legal no lugar do Wellington, porque senão talvez fosse pior ainda. Pablo Maia não existiu, é muito novo. Tira o Pablo Maia, sabe? Coloca um pouco mais de cancha nesse time. A gente até comentou lá, eu comentei com vocês no jogo, que eu acho que o São Paulo ia atacar muito mais se tira o Pablo Maia e coloca um terceiro zagueiro. Por exemplo, o Miranda, porque você liberava os alas, enfim. O peso que o Rogério colocou, e aí você citou muito bem que ele tentou tirar esse peso, mas talvez fosse o momento dele pegar e falar, não, então deixa eu mexer um pouquinho na estrutura aqui para colocar mais bife nesse time, porque sentiu, assim, foi nítido quando o São Paulo sentiu o jogo, tomou gol no começo, não conseguiu, apesar de ter criado chance, mas até o nervosismo cara a cara com o gol era nítido, de quando alguém chegava ali cara a cara com um gol, uma ansiedade muito grande, não foi legal. Então, inclusive você citou o Caleri como seria um dos experientes para levar esse time, né, para acalmar os ânimos, deixar o time mais tranquilo.
No primeiro tempo mesmo ele teve uma jogada que ele driblou o goleiro e se afobou para finalizar e acabou chutando totalmente Sozinho. torto, né? Sozinho. Então, E ali o São Paulo já estava perdendo, né, André? já estava Já. perdendo. Bom destaque. Bom, para falar um pouquinho, já que a gente E falou das experiente expectativas... também tem, de experiente também tem o Patrick, né? Mas o Patrick jogava no Inter, então ele não sabe o que é títulos. Só para ressaltar isso, ele não jogador- sabe. Que cornetadinha Os jogadores, básica, né? né? Depois dessa cornetada básica do Pedro pra cima do Inter. Não, porque... Mas esse era o ponto. Os jogadores mais experientes de São Paulo, nenhum tinha experiência de título. Igual Miranda, você coloca cara. ali o Rafinha e Miranda, muda tudo. Muda tudo. Você sentiu que a pressão foi exagerada em cima dos moleques? Porra, tira o Pablo Maia, vai pro terceiro zagueiro, põe o Rafinha. Ah, tinha muito espaço. Bom, enfim, já que a gente tá falando um pouquinho, já entrando no jogo, o São Paulo ele começou a partida num esquema de 4-4... 4-4-2? 4-4-2 ou 4-5-1? Aí é uma questão 4-4-1-1, uma coisa assim, porque o Luciano não joga bem do lado do Caleri, né? Ele joga um pouquinho atrás do Caleri. Então é um esquema um pouquinho diferente, mas que o São Paulo vinha adotando nas outras partidas, né? Até deu certo, então acho que o Rogério não quis mudar por conta disso, porque o time já tá mais ou menos encaixado nesse esquema. E do outro lado, o Independente Del Valle começou o jogo num 5-1-1, né? 3-4-1-1. Porque, porque o que acontece? Eles também não jogam com dois atacantes um do lado do outro. Jogavam com o Lautaro mais avançado e o Sornosa como segundo atacante, ou um jogador livre para ir para cima, para os lados, para trás, mas mais liberado. Então ele seria tipo um segundo atacante, mas sem ser atacante, né? Daí nesse ponto, o que o São Paulo vinha fazendo nos últimos jogos e que vinha dando resultado era aquela marcação de pressão, né? De tentar abafar a saída de bola do Del Valle. Só que o Del Valle com os três zagueiros, o Del Valle com os três zagueiros ali atrás, ele conseguia trocar os passes na saída de bola e normalmente ele abria as jogadas para os dois alas que vinham buscar um pouquinho aqui, né? E aí acontecia o que o Pedro falou dos volantes do São Paulo subirem nessa marcação pressão e os zagueiros deixarem o espaço. E foi exatamente ali onde o Sornosa conseguiu achar uns espaços. Como é que ele chama mesmo? Que fez o gol? O Faravelli achou os espaços por ali, né? Então, assim, antes do primeiro gol do Del Valle mesmo, o próprio Lautaro Dias recebeu uma bola muito parecida com o gol que ele fez, finalizou e o Felipe Alves fez uma defesa com o pé, né? Ali já ficou meio... Pra mim, já pareceu que existia um espaço onde o Del Valle poderia criar as jogadas. E foi onde saiu o gol, né? Saiu uma segunda finalização, ou seja, demorou talvez para os jogadores dentro de campo, aí talvez a falta de experiência de um zagueiro, de enxergar e mudar o posicionamento. Não sei, aí eu não sei se é a culpa só do Rogério nesse ponto, né? Não, recua um pouquinho aqui, vamos fechar esse espaço, porque a partir do momento que o São Paulo dava aquela pressão e o Del Valle conseguia fazer a saída pelos lados, tinha esse espaço atrás dos volantes são paulinos. Não era isso, Pedro? Então, André, era isso. Isso que você falou do chute do Lautaro Dias, que o Felipe Alves defendeu com o pé, é bom relembrar o momento que isso aconteceu. Foi aos 11 minutos do primeiro tempo, quando o São Paulo veio para aquela marcação individual que ele costuma fazer de abafa, né? São Paulo vem, abafa o adversário, joga na pressão, apertar a saída de bola do adversário e com 11 minutos de jogo quase tomou o gol. Daí o São Paulo viu que ele não poderia abafar tanto assim, também já começava a bater o cansaço, né? Depois de 10 minutos de abafo, indo para os 15, ele já postou mais os jogadores em campo. Agora, só falando na formação tática do Del Valle, eu vi para te falar a verdade, eu vi um 3-6-1 do Del Valle, que eles vieram com 3 zagueiros, uma linha de 2 volantes, com o rapaz que deu assistência, que eu esqueci o nome dele, Faravelli. toda hora. Cara, Faravelli. Esse Faravelli era o segundo volante. Daí tinha os 2 alas, que flutuavam defensivamente e ofensivamente, recompunha com os 2 volantes. E tinha 2 meias, que era o Sornosa e o Angulo. Eles jogavam um do lado do outro. E mais à frente estava o Lautaro Dias. É só isso que eu vi um pouquinho diferente, porque embora o Sornosa jogasse com a 10, ele não estava solto na ponta de um losango, se fosse um 4-4-2, por exemplo, ele estava jogando de um lado e o Angulo do outro.
um ângulo mais para a direita, que foi o lado que o Independente Del Valle mais atacou, aqui pela direita, e na esquerda São Paulino, né? E o São Paulo veio com o Rodrigo Nestor de segundo volante, e veio pisando na área, ou seja, sendo bastante ofensivo, e com o Pablo Maia de primeiro volante, que foi o grande pecado do jogo, foi o Pablo Maia de primeiro volante, tanto no espaço quanto no combate, não foi um jogo bom do Pablo Maia. E daí ele veio com o Patrick e com o Luciano na mesma linha de meio de campo, e deixou o Caleri mais isolado também, porque o Luciano, embora não jogue do lado do Caleri, ele joga mais à frente que o Patrick, né? O Patrick cai mais para a esquerda, o Luciano cai mais lá para a direita, e eles estavam fazendo, né, exatamente... Oi? O Alisson cai mais para a direita e o Luciano estava mais centralizado, né? Sim, mas quando sai a jogada é Alisson e Luciano. Isso que eu tô te falando. Ele sempre tá lá do lado direito, Luciano, não é o Patrick que tá lá. Entende? Daí o que aconteceu é exatamente isso. A jogada do São Paulo estava muito concentrada do lado esquerdo e do Del Valle pelo direito. O jogo parecia que estava sempre na mesma faixa de campo, que era aqui embaixo no canto da televisão que a gente via aqui, do direito do Del Valle e esquerdo do São Paulo. E o Patrick também não fez uma boa partida hoje. Patrick não fez. Então, assim, a gente viu que teve esse lance do Lautaro Dias, que o Felipe Alves defendeu com o pé aos 11 minutos, daí saiu o gol, sei lá, aos 15, 16, saiu o gol, sei lá, 20 minutos de jogo, saiu o gol do Del Valle, que foi parecia o próximo replay, lance né? de perigo do Del Valle. Parecia replay a jogada, né? Parecia replay, né? Uma enfiada melhor, só que dessa vez rasteira, né? A primeira bola pro Lautaro Dias foi um balãozinho, foi um belo passe, mas foi pingando, né? Essa foi rasteira, ele pegou na veia, matou o Felipe Alves, indefensável, e depois, logo na sequência, já teve a jogada do chute do Sornosa, que ele veio carregando lá pelo lado esquerdo, chutou, Felipe Alves fez uma belíssima defesa e a bola bateu na trave ainda antes de sair, escanteio. E foram os 3 lances de perigo do Del Valle no primeiro tempo. Depois disso, que era 20 e poucos minutos jogados, 26, 27, só deu São Paulo. Mas só deu São Paulo naquela pressão de posse de bola, os zagueiros na linha do meio de campo, São Paulo no campo ofensivo, mas não tinha agressividade de jogadas, agressividade de finalização e criatividade para chances claras de gols. A gente viu o São Paulo tentando a enfiada no Caleri, tentando um passe mais agudo no Patrick, e era essa a jogada. A gente não viu o São Paulo entrar tabelando, a gente não viu o São Paulo entrar triangulando, a gente não viu muita inversão de jogo do São Paulo. Então, por mais que tenha ficado com a bola e tenha tido chances de empatar o jogo, o São Paulo não fez por onde o merecimento da chance claríssima de gol, que, meu Deus do céu, não empatou, né? Porque, embora o Caleri tenha tido uma chance claríssima de gol, estava impedido, depois subiu a bandeira ali e não ia valer aquele lance. Aliás... Dito isso, só para finalizar, Andrezão, o São Paulo voltou no segundo tempo com essa mesma postura de metade final do primeiro tempo, com a posse de bola, pressionando o Del Valle, aí sim teve chance clara de gol. Antes dos 55 minutos, o São Paulo teve umas 2 chances claríssimas de gol para empatar e virar o jogo e não fez. Depois disso, o Independente Del Valle controlou as ações do jogo e, controladas as ações do jogo, foi fácil manter o placar e ampliar mais futuramente. Mérito do Del Valle também, né? Que soube pegar o nervosismo do São Paulo de não ter convertido as chances que teve em gol. Sim. E já que você citou aí a questão do impedimento e tudo mais, uma coisa também que me chamou a atenção, o São Paulo no primeiro tempo teve muitos impedimentos, né, cara? Se eu não me engano, terminou o primeiro tempo com 7 impedimentos. Ou seja, o Caleri, principalmente o Caleri e o Luciano, eles estavam se adiantando um pouco antes da jogada. Então, não sei se talvez o nervosismo, a ansiedade, né? Porque isso denota o quê? Que o atacante está ou que ele está disperso do jogo, que eu não acredito, ou que ele está ansioso, que é o que apareceu ali na hora, né? De sair um pouquinho antes da jogada. Né, Eduardo? E também as faltas bestas, né, André? Tinha aquelas faltinhas bestas que o Independente Del Valle fez cera pra caramba quando já estava 1-0, porque o São Paulo fazia falta em toda a jogada do Independente Del Valle, seja no campo de ataque ou no campo defensivo. Falta boba, evitável. Sim. Não, esses dois, o seu comentário, a pergunta do André é ansiedade. Os 2 lances, a falta besta é uma ansiedade de tomar a bola, de você não calcular ali, cercar, enfim. E aí realmente perdia tempo, irritava mais, era uma coisa puxando a outra, né? E os impedimentos igual, assim.
E aí, só citando uma parte lá do estudar o time, acho que o André vai lembrar bem de um jogo de salão nosso, mas parece que o Rogério se perdeu em questão de estudar o adversário, porque o tempo todo, principalmente depois do 1-0, os 3 zagueiros que estavam com a bola, o jogador de São Paulo ia pressionar, eles recuavam pro goleiro, e o goleiro que dava a saída de bola. Só que o goleiro dava saída de bola não era pressionado nunca. Não teve um momento que o jogador de São Paulo foi pressionar o goleiro meio que fechando o seu marcador para ele dar o estourão. E aí o tempo todo o goleiro lançava bem para abrir a jogada para alguém. Aí a gente vai lembrar de um jogo aí do Corinthians, do Flamengo, que foi complicado, do técnico Corinthians falando, porque você pressionava, os caras estouravam a bola, o Pedro lá dominava a bola e arrebentava o sistema de marcação. O São Paulo caiu nisso hoje também. Não conseguiu pressionar muito, porque o goleiro lançava todos, não era pressionado. Aí nesses embates de meio, a bola ficava com o Del Valle, e aí o São Paulo pressiona como? Então, até nesse estudo de quem sai é o goleiro com a bola, o São Paulo se perdeu hoje. Porque o tempo todo era isso aí, aí a bola quebrava no meio, aí tinha ansiedade da faltinha que o Pedro falou, aí tinha o impedimento, que era ansiedade também, então... Essa parte do impedimento das faltinhas eu coloco o mesmo motivo da ansiedade, viu? Isso, verdade. Bom, então, o Del Valle conseguiu, né, levar esse 1-0 para o intervalo. Né? Aí foi para o intervalo, o São Paulo perdendo de 1-0. Vocês acham que nesse momento do intervalo já seria momento do Rogério tentar voltar para o segundo tempo diferente? Já que no primeiro tempo a gente viu que o São Paulo até teve alguns momentos de pressão, de tentar abafar o Del Valle, mas não funcionou. Seria o momento de fazer as alterações no intervalo e já voltar diferente? Ou você saiu como ele fez, volta com o mesmo time e depois a gente vê? Pedro, o que você faria, cara? Cara, eu tenho 2 coisas para ressaltar que eu achei que faltou. Não tática, não escalação. Porque eu não critico, novamente falando, eu não critico a escalação do Rogério e a tática que ele entrou para jogar. Mas eu acho que faltou sensibilidade para ele ver o que estava acontecendo no jogo, para ele mexer de uma forma mais adequada e talvez antes do padrão daqueles 15 minutos do segundo tempo começa as mexidas, né? Porque a gente está numa final de Sul-Americana que pode... Né, porque que era o jogo da vida do São Paulo. Planejamento do ano que vem estava em cima desse jogo, que era a vaga direta para a Libertadores, certo? Então você começa o jogo onde as coisas não encaixaram tão bem assim de forma ofensiva e defensivamente você tomou 3 ataques num período de 10 minutos que você perdeu o jogo ali no primeiro tempo. Você fala assim, pô, o que aconteceu depois desses períodos de 10 minutos? Eu estou com a posse de bola, eu estou ofensivamente empurrando o Independente Del Valle para trás. Então eu que estou mandando no jogo. Se eu estou mandando no jogo, eu não preciso do primeiro volante Pablo Maia que não entrou no jogo. Pablo Maia não entrou no jogo, ele não estava bem, ele não estava diminuindo espaço, ele não estava se posicionando bem, ele estava fazendo faltinha besta. Então, assim, muito na conta do Pablo Maia também, essa falta de posicionamento, aqueles ataques do primeiro tempo que geraram o gol e os perigos de gol que o Felipe Alves acabou salvando. Esse é o primeiro ponto. Dá para ter tirado o Pablo Maia, ter vindo com o Galopo, você recua o Nestor um pouco para ser volante, você entendeu? Fala assim, vem um pouco para trás, nem tanto, eu sei que você gosta de ser ofensivo, nem tanto, mas para de pisar na área. Agora você vai ser o primeiro volante, porque o Pablo Maia não tá bem hoje. Beleza, vamos entrar com o Galopo. O Galopo ofensivamente não é ruim, cara. Então você ia dar uma força ofensiva melhor pro São Paulo e talvez uma criatividade que não tava vindo do Nestor ali. Não tava vindo do Nestor essa criatividade. Você tenta mudar uma peça com o Galopo. Beleza, é uma tentativa. Ele não fez. E também nem sei se está errado, porque quando o São Paulo voltou pro segundo tempo, o São Paulo voltou bem, igual eu te falei, teve chances de gol. Certo? Só que agora entra o meu segundo ponto. Teve chance de gols. E a segunda ou a primeira chance de gols nos primeiros 5 minutos ou 10 do segundo tempo foi com o Léo Pelé, que era outro jogador que estava mal na partida, o Léo Pelé, cara. Então, assim, pô, você já tá com o Pablo Maia, que é seu primeiro volante mal. O seu zagueiro, Léo Pelé, tá mal também.
Mete o Miranda aí, cara. Se for pra ser mal, vamos ser mal com experiência. Você entendeu? Mete o Miranda, libera aí os laterais, já estamos perdendo de 1-0 e vambora. Então, assim, eu acho que seja no intervalo ou com 15 minutos, ele deveria ter tido essa sensibilidade de ver que o Pablo Maia não estava bem no jogo. E por que eu insisto nesse ponto? Porque quando ele resolveu trocar, que aí eu já não lembro se foi com 15 ou com 20 minutos do segundo tempo, ele trocou, ele botou o Igor Gomes e tirou o Nestor. Ele deixou o Pablo Maia no jogo. Daí ele botou o Galopo no lugar do Alisson e colocou o Éder no lugar do Patrick. Você entendeu? Então, assim, porra, o cara não viu, jura por Deus que ele não viu que o Pablo Maia estava mal, ou só eu que vi que o Pablo Maia estava mal e realmente estou vendo coisa errada no jogo, o Rogério que enxergou e eu não? Porque ele tirou o Nestor, que não estava bem, mas também não estava tão mal que nem o Pablo Maia, e manteve essa peça no primeiro volante. Então, assim, nada aconteceu de diferente do que já estava acontecendo. São Paulo não fez gol, São Paulo não teve chances criativas e o Independente Del Valle fez 2 e quase teve oportunidade de fazer 3 ainda, porque daí o São Paulo se disparou para o ataque e ainda teve mais chances do Independente Del Valle de tivesse calma fazer o terceiro gol. Então eu acho que as mexidas do Rogério foram ruins, mas o tempo de ter mexido no intervalo ou não, daí eu não sei se vale eu falar aqui, porque igual eu disse, porque o São Paulo voltou melhor no segundo tempo, mas perdeu o gol que não era para perder, e um desses foi o Léo Pelé. Eu acho que o time, o Pedro, era mexer no intervalo, porque o São Paulo voltou, mas não voltou com uma estratégia, voltou no Bumba Meu Boi. Então as duas chances que foram criadas ali, não foi uma mudança de tática do Rogério no intervalo. Foi assim, vamos tentar empatar de forma desesperada aqui, não deu certo, então, você já viu o primeiro tempo como foi, igual você citou aí, principalmente o Léo Pelé e o Pablo Maia, a gente está citando os dois porque eles foram muito mal. O Diego Costa e também. Outra, só um adendo ao meu comentário. Eu falei que tinha 2 chances nos primeiros minutos do segundo tempo, certo? A segunda chance foi com o Léo Pelé, uma desviada de cabeça que ele poderia ter colocado para dentro do gol, mas sem tempo de bola, não acreditou, não colocou. Mas a primeira, que foi aos 48 minutos, ou seja, 3 minutos do segundo tempo, um cruzamento na medida do Igor Vinícius, na cabeça do Caleri, e ele cabecear aquela bola dentro da pequena área, de frente para o gol, para fora, é um absurdo, cara. O Caleri perder esse gol também. Tem que ser cobrado, né? Não, ele foi mal. E aí a gente tá falando, por exemplo, de um apoio do Igor Vinícius, né? Que era o que eu comentei aqui, que faltou no jogo, que não foi legal. Então, essa mudança que o Rogério tinha que fazer. E aí tinha que mexer. Cara, qualquer coisa. Qualquer coisa. Você tem a opção de tirar o Pablo Maia, colocar o Miranda, vai para 3 zagueiros e ver como é que o Léo Pelé reage a 3 zagueiros e solta o Igor Vinícius. Tem a opção de colocar o Galopo e aí você recua o Rodrigo Nestor. Mas mexe alguma coisa, cara. Tira o Alisson, adianta o Igor Vinícius e coloca o Rafinha, sei lá. O primeiro tempo foi horroroso. Foi horroroso o primeiro tempo. E aí você volta com o mesmo time em jogo único. Mas assim, você perde de 4-0 tentando alguma coisa. E não tem o jogo, um jogo triste ofensivamente, assim, independente de não ter criado nada. Agora, em termos individuais, você pega o Caleri, mal demais no jogo. Você pega o Patrick, mal também. Você pega o Alisson parecia que não estava jogando, né? O narrador nem falou o nome dele. O Luciano é outra coisa também. O Luciano, meu amigo, não relou na bola. Então você fala, que desgraça esse ataque do São Paulo numa final de campeonato, cara. E individualmente os jogadores foram muito mal. Muito mal mesmo. Teve um ali fora do goleiro que tenha se destacado. Vários jogadores que você não viu, igual o Pablo Maia. A gente está criticando porque a gente não viu. Eu não sei onde é que ele estava. Ele não atacou, ele não defendeu, ele não fez nada. E o Alisson. E o Igor Vinícius, que não teve oportunidade também O Patrick estava parecendo fazendo pivô ali na linha de meio campo. Então tem vários jogadores ali. O Reinaldo achei que foi até bem no primeiro tempo, deu uns 2, 3 passes ali. Um que o Rodrigo Nestor não sei porque que não chegou chutando. Ficou pensando na vida ali e o cara chegou e cortou a bola. Então o Reinaldo foi o mais ou menos do time, talvez. Ali, o resto, eu não coloco um que se salve, viu? E aí que a gente traz para aquela pergunta, né? Se tem 2 alunos numa sala que vai mal, beleza. Quando a sala toda vai mal, será que o problema não é o professor? Então, realmente eu fiquei bem incomodado com o Rogério hoje, viu? Enfim, Pedro, polêmico, hein? Polêmico. Já que você trouxe aí que era final em jogo único, essa coisa aí que a Conmebol inventou e tudo mais,
A gente estava aqui assistindo a partida, né? A gente viu que tinha muito espaço ainda vazio no estádio de Córdoba lá, né? No Mário Kempes. Um time brasileiro contra um time equatoriano fazendo uma final sul-americana no interior da Argentina. Não é nem em Buenos Aires, é em Córdoba, né? Ou seja, mais longe ainda. Aí para atrapalhar, tava tendo um evento em Córdoba, ou seja, a rede hoteleira de Córdoba já estava cheia. Mesmo que quem quisesse ir, estava tendo muitas dificuldades para encontrar lugar para ficar. Tem o custo de ir para passagem e tudo mais. Você acha que essa final em jogo único... A Libertadores é um pouquinho diferente, porque a Libertadores vale um pouquinho mais, digamos assim, mas da Sul-Americana acho que já deu. Vamos voltar pro jogo em casa, jogo fora de casa, e quem ganhar nas duas partidas é o campeão, cara? Sem atropelar o Pedro para passar a palavra para ele, mas eu estendo para Libertadores sim. Enfim, segue. Eu ia falar agora, é isso mesmo, porque jogo de final única na América do Sul, cara, esquece, seja Libertadores ou seja Sul-Americana, esquece. O ano passado foi Atlético e Bragantino, né, a final? E no Uruguai. Então, um fiasco, cara. Se for jogar bola aqui no clube, aqui que a gente é sócio aqui no final de semana, tem mais torcida do que tava lá, de verdade. Pedro. Aqui tinha 10 mil ingressos vendidos para a torcida do São Paulo, que era um setor do estádio ali que tinha a torcida do São Paulo, e do lado estava do Del Valle, com um pouco menos de jogadores, num setor só. O resto do círculo do estádio, meia dúzia de gato pingado preenchendo ali algumas cadeiras, mas extremamente vazio. O estádio numa final de campeonato sul-americano. Não existe, essa cópia da Europa não existe aqui. A gente não tem avião, a gente não tem passagem de baixo custo, a gente não tem rede hoteleira, a gente não tem trem, a gente não tem o próprio trem mesmo, rápido, de acesso rápido de um país ao outro, não temos. Então por que a gente tenta copiar a Europa se a gente não tem a estrutura da Europa, né? Então, essa final única é um fiasco. Só trazendo uma pergunta para você ainda, já nesse assunto, né? Por exemplo, que a gente viu aquela coisa horrorosa que foi Santos e Palmeiras, final da Libertadores. Você acha que um jogo na Vila, um jogo no Allianz, falando de bola, não seria muito melhor uma final, falando de jogo jogado, independente de tudo isso que você já falou, da tristeza que é? Mas a bola seria melhor também, eu acho que os jogos seriam melhores, sabe? Porque não tem aquela preleção dizendo assim, ó, hoje a gente vai dar a vida. Gente, a gente vai dar a vida, mas se a gente desmaiar, a gente não morreu, ainda tem mais um jogo, sabe? Ainda tem aquele negócio da preleção de, ó, se perder aqui, nem tudo tá perdido, cara. Então, vamos jogar certinho, vamos fazer o que a gente sabe e vamos embora. Só que, ó, a gente até conversou isso hoje. São Paulo e Independente Del Valle no Equador, deu Independente Del Valle. São Paulo e Independente Del Valle no Morumbi e depois do Equador, aí, meu amigo, eu não sei se ia dar Independente Del Valle, não. Porque o Independente Del Valle poderia até vencer o jogo no Equador, mas quando viesse jogar no Morumbi ia tomar um coco gigantesco, né, cara? Então, assim... Era diferente, o torcedor ia valorizar muito mais de ambos os times, imprensa, arrecadação, televisão... Mas assim... A camisa de São Paulo ia pesar para time de Equador, que vai jogar contra o São Paulo no Morumbi, pesa, você entendeu? Você já entra diferente no estádio do Morumbi. Então, assim, é jogo para duas finais, não só pelo espetáculo, mas também por renda, cara. Você vai ter 60 mil pessoas no Morumbi, você vai ter depois o estádio no Equador lotado, você vai ter o melhor jogo, o melhor futebol do Independente Del Valle na casa dele, o melhor futebol do São Paulo na casa dele. O que a gente teve aí hoje, embora tenha sido 2-0, foi um jogo morno, num campo neutro. É igual Corinthians e Palmeiras em jogar em São José dos Campos. Ou então fazer um amistoso no Acre. Sabe, tem torcida para os dois lados, mas é morno. Não é a mesma torcida, não é aquele torcedor aqui da geral ali, da norte, da Arena Itaquera, ou lá do setor da Independente, lá atrás do gol, lá no Morumbi, você entendeu? Esses caras, eles estão em todos os jogos, é outra atmosfera que é criada, cara. Você tem melhor espetáculo, você tem melhor futebol, você tem uma ida e volta mais coerente com a América do Sul e você tem mais faturamento também. Aí, Pedro, assim, a gente está importando um negócio que já na Europa não funciona. Normalmente os jogos de Champions League, afinal, são chatos. Você tira um jogo ou outro aí que na história que é legal, o famoso Liverpool e Milan, enfim.
Mas normalmente são jogos chatos. Então a gente está importando o negócio dos caras que é chato. A gente está tentando trazer pra gente um negócio chato. Ah, não dá não. Eu só quis trazer o Santos e Palmeiras para não parecer choradeira agora de ter perdido. Porque a gente já vem falando sobre isso faz tempo, né? Esse negócio de jogo único aqui não tem nada a ver. Bom, e já que o Pedro trouxe aí o torcedor, né? Que seria outro torcedor participando do espetáculo, da festa e tudo mais. Como é que fica... Aí eu vou perguntar direto para o Eduardo, porque eu acho que talvez ele possa responder melhor que a gente, Pedro. Como fica o sentimento do torcedor são paulino nesse momento de ter essa esperança a renovar de, putz, vamos ganhar um título grande de novo, o São Paulo vai voltar a conseguir conquistar os títulos, as glórias e tudo mais, e aí vem esse balde de água fria e o São Paulo é derrotado pelo Independente Del Valle 2-0. Grande não, internacional, André. Grande é Libertadores. Só te corrigindo. Então, não, mas era por esse caminho mesmo que eu ia assim. Eu acho que você vai ter vários perfis de torcedores, né? E aí vai ter aquele cara que é extremamente irritado e tudo mais. Eu vou te falar como que eu reajo a isso daqui. Cara, perder o Sul-Americana pra mim, não, sinceramente, não tem esse peso não, sabe? Porque realmente não é esse título de expressão. Acho que o torcedor de São Paulo tem que ter esse entendimento de que seria legal, porra, claro que seria legal. Mas seria legal principalmente pela vaga da Libertadores garantida na fase de grupo do ano que vem. Pelo menos eu enxergo dessa forma. Então, enquanto título e tudo mais, como o São Paulo estava num jejum muito grande e o Paulista Malho tirou desse jejum, não traz esse peso, dependendo do torcedor, mas para mim não traz esse peso de, perdeu a Sul-Americana. Meu, segue o baile, principalmente se acontecer de beliscar aí um 8º, um 7º no Brasileiro, porque agora as rodadas do São Paulo não são jogos difíceis, tem 1 ou 2 jogos mais difíceis, se não me engano é Palmeiras e Atlético Mineiro, mas não é um final de campeonato complicado para São Paulo. São Paulo belisca um 8º lugar, planejamento muda, mas você vai para uma fase aí eliminatória e chega na fase de grupo, para mim já não tem peso nenhum ter sido campeão da Sul-Americana, sinceramente. Né? Mas, Du, eu acho que você está esquecendo de algumas coisas. Porque, por exemplo, é melhor você ser campeão da Sul-Americana, que é um campeonato interessante, do que você ficar em segundo lugar do Campeonato Brasileiro, em terceiro e ter uma vaga direta de grupo na Libertadores. Por que eu digo isso? Porque além de você ganhar 5 milhões de dólares e ter uma premiação bacana na Sul-Americana, ter um título internacional, uma vaga direta para a fase de grupos da Libertadores, você ainda tem uma Recopa para jogar no ano que vem, com um jogo de volta contra o campeão da Libertadores, recebendo por isso, e se você for campeão, você tem outro título e outra grana. É muito bom para o planejamento e muito bom para o faturamento, para tudo isso, entendeu? Faturamento, tudo mais, realmente, eu não tinha nem pensado nisso daí, mas é uma outra discussão, sem dúvida, financeiramente falando. Eu estou falando que perder não traz esse peso para mim. Tipo assim, se perder o final da Libertadores, é outra coisa. Perdeu a final do jogo, então bola, jogo. Perdeu a final da Sul-Americana? Não, meu Deus, o mundo acabou porque perdemos a final da Sul-Americana. Não, para mim não. Mas a gente tem que botar o peso desse ano, nesse momento, nessa final da Sul-Americana, que o peso era grande. Então, assim, se o planejamento era a final da Sul-Americana, deve ser sentida igual uma final de Copa do Brasil, igual uma final de Libertadores, eu acho, né, Eduardo? O planejamento você discutiu o quê, financeiramente falando? Não, financeiramente não. A gente está falando de time, a gente está falando de tudo para o ano que vem. A gente está falando do financeiro, qual vai ser o investimento que você tem numa vaga na Libertadores, quem fica, quem vai. Você já começa amanhã a planejar isso. E o Rogério falou isso com todas as palavras, né, gente? O que foi, André? O Rogério falou isso com todas as letras. Esse jogo... Não foi, Eduardo? Esse jogo é o jogo que vai definir a nossa temporada e a nossa próxima temporada e tudo mais. Ele falou isso, né? Não, sim. É que assim, a pergunta pra mim veio diferente. Qual é o sentimento do torcedor em relação ao jogo? Lógico. Eu não tô falando do planejamento, não tô falando do financeiro, não tô falando do que o Rogério falou, do peso. A pergunta veio pro torcedor, qual é o peso de ter perdido esse jogo? Cara... Não é o fim do mundo. Eu vi torcedor de São Paulo brincando, agora volta no Morumbi a gente ganha. Torcedor de São Paulo assim, quebrando televisão, teve isso também. Teve exatamente. Então, tem vários níveis de torcedores aí, cara. Sinceramente, bola, jogo, perdeu.
Não teve esse fim do mundo, não. Inclusive, tínhamos um convidado para vir aqui conversar conosco com camisa do São Paulo, cabelo pintado de vermelho, branco e preto. Eram 2 convidados? Tínhamos um convidado, né, que ia participar aqui totalmente fanático, que daí o São Paulo perdeu, ele quebrou a televisão e não participou, hein, cara. Olha o nível de importância desse jogo, Eduardo. Eu acho que o torcedor são paulino Pedro, tá sentindo. Pedro, a imagem da TV quebrada tá aqui do lado. Quem tá assistindo a gente tá vendo aqui a televisão quebrada. Boa, Tizan, mandou bem zaço, hein? Aí, além de não participar, ainda vai ter um prejuizinho aí para comprar uma TV aí nos 8 mil reais aí, se for comprar uma igual a essa. E parabéns, boa sorte para você aí, ó. A cena tá acumulada. Pensa nisso, a cena tá acumulada. Enfim, eu sei que é um momento não muito legal, principalmente os nossos amigos torcedores são paulinos, eles estão tristes, bravos, putos, mas a gente tem que dar uma descontraída também, né? Senão fica muito pesado esse clima aqui, vamos tentar jogar pra cima um pouquinho, né? Enfim. Não, mas não descontrair muito também, não. Vamos descontrair muito também, não. Vamos. André, só antes da gente seguir e tudo mais, Sim. A gente falou muito do São Paulo, dos erros do São Paulo, consequência do São Paulo, planejamento de São Paulo, e ninguém aqui ainda tirou o chapéu pro time do Del Valle, que fez um jogo organizado. Era isso que eu ia chamar agora. Que a gente ia falar um pouquinho sobre a atuação do Del Valle, do time equatoriano, né? Que mostrou pra gente, pelo menos pra mim, que tava assistindo com vocês, não sei a percepção de vocês, mas mostrou pra mim um time que tem uma ideia de jogo muito bem definida, tá? Parece ser uma escola de jeito de jogar, aquela coisa das canteiras que tem o Barcelona, né? Aquela coisa que segue a academia do Palmeiras, a próprio São Paulo, que tinha aquela escola, né, do Tele Santana de fazer, e depois veio o Muricy e tudo mais. Então, assim, me parece ser uma equipe que tem um planejamento sempre a longo prazo. Ou seja, meu time vai jogar dessa maneira, eu vou preparar os meus jogadores para jogar assim. Então, assim, os jogadores entram em campo já seguros de si, sabem o que vão fazer e confiando no sistema que eles estão inseridos, né? Aí, dentro desse esquema, hoje, principalmente nessa partida, a gente tem que destacar o trabalho individual de 2 jogadores, né? Que foi o Lautaro Dias, que a gente nem sabia se ia jogar, porque ele tinha se contundido no Campeonato Equatoriano, era dúvida para a partida, mas foi para o jogo. E a surpresa para mim que foi esse Faravelli, né? Esse meio-campista, volante, meio-campista moderno, porque apesar dele jogar um pouco mais recuado, ele tá o tempo inteiro no ataque, na frente, fez o segundo gol, deu assistência do primeiro gol, recebendo uma bola de graça do São Paulo na entrada da área. Se ele fosse um volante tradicional, ele estaria no meio de campo esperando a jogada. Então é aquele jogador moderno, aquele volante que é o que o Eduardo vive falando de box to box, né? De uma área a outra, de uma área a outra. E mostrou muita qualidade. Não só coletiva do time do Del Valle, uma segurança para jogar, como individual, principalmente nesses 2 jogadores que eu citei, né? O Lautaro e o Faravelli. E o Faravelli, inclusive, para quem está assistindo a gente aí na Twitch, eu coloquei a imagenzinha dele aqui na tela, tá? Para vocês poderem ver. Pedro estava falando do Del Valle. Você quer falar um pouquinho sobre o time equatoriano, Pedro? Eu falei um pouco já da tática que ele joga, né? Que ele veio de 3-6-1 para mim, que é 3 zagueiros, 2 alas, 2 volantes, sendo o menino que você falou o nome aí, Faravelli. Faravelli. Um deles, o segundo volante, e 2 meias, né? Que é o Sornosa e o Angulo. Isso. O Angulo da Cabeleira e o Sornoso lá do outro lado, que jogou no Corinthians e no Fluminense, certo? Isso. Então e o Lautaro Dias mais à frente. A gente viu no primeiro tempo o Faravelli dando uma assistência para o Lautaro Dias e no segundo tempo sendo retribuído pelo Lautaro Dias numa assistência para ele fazer o gol dele também. Na opinião desse compadre aqui, Faravelli é o melhor jogador da final, o melhor jogador do jogo e tinha que ganhar o prêmio, porque eu vi na transmissão que eles deram o prêmio pro Lautaro Dias. Talvez por ter feito o gol e ter tranquilizado o jogo, que não foi tranquilo, na verdade, mas ter dado o start aí na partida com uma assistência e um gol, só que o Faravelli fez a mesma coisa, uma assistência e um gol, com uma baita consistência defensiva, né? Desarmou muito lá atrás, recompôs certinho, fez parte da primeira linha ali da defensiva do Del Valle, e na transição de jogo também,
saía muito bem com a bola, ligava nos meias mais abertos, nos alas abertos, e também recebeu muita falta em transição, que também truncou o jogo e deu pro Del Valle sair e segurar nessa falta. Então, pô, puta partida do Faravelli, cara, de verdade. Ele não ter ganho o prêmio foi um absurdo. Do Del Valle, André, pra mim é assim, né? Eu não vi os outros jogos do Del Valle, mas se o Del Valle jogava assim em todos os jogos, é mais um erro do Rogério, que a impressão que deu de que eles vieram armados para jogar contra o São Paulo, que é onde o São Paulo era forte, pelas pontas. Então os caras colocam 3 zagueiros e 2 ali para recuar, para ter quase que uma dobradinha em cima de cada ponta do São Paulo, funcionou. O Igor Vinícius segurou ele lá atrás, porque aí o cara ficava lá nas costas dele, então não deixou sair. Então, assim, parei, jogou no erro do São Paulo, né? Sabendo da fragilidade ali daquele meio, onde não tem o Luan, não tem o Gabi, acaba o Pablo Maia não sendo uma referência boa mesmo, não é só nesse jogo. Essa posição ele não é consistente. Saudades do Luan, né, Eduardo? Que saudades do Luan. Ele tá voltando agora pro Campeonato Brasileiro. Fica tranquilo, agora ele volta. Agora que já perdeu, ele volta. Ele é muito bom jogador. E entrou leve. E entrou com uma leveza sem responsabilidade. Parece que assim, toda a responsabilidade é do São Paulo. Então você via o time leve. Para mim isso fez uma diferença gigantesca. Assim, fluiu. As coisas fluíram de forma muito mais tranquila. Então era aquela faltinha que caía. Mesmo com 0-0, já tinha essa postura de um jogo calmo. Pressão toda do outro lado. Deu no que deu. Enfim, também o que o Pedro chamou a atenção a gente tem que também reconhecer que do outro lado tinha um time que estava preparado, né, para essa partida, que é um time que estava preparado para ser campeão, talvez mais preparado que o São Paulo, nesse momento de futebol, digamos assim, né? Para mim ficou muito nítido que chegou nessa final com méritos, não caiu de paraquedas, e digo mais, é um time que a gente tem que ficar de olho que nas próximas temporadas aí, pelo projeto, pela administração, pelo que eles vêm fazendo há alguns anos já, pode vir a incomodar em outras competições sul-americanas, e aí eu digo a Libertadores especificamente, onde eles já foram até finalistas uma vez, mas eles vêm fazendo isso, já fizeram final de Sul-Americana Sub-20, de Libertadores Sub-20 também, ou seja, é um trabalho que não fica só no profissional, é um trabalho que vem de base também. Então, assim, a gente tem que ficar... É uma escola de treinadores, saíram de lá, já treinaram lá o Vojvoda, o Miguel Ramírez, agora tem esse rapaz novo, esqueci o nome dele agora, que acabou de ser campeão, mas também é uma escola de treinadores que segue o mesmo padrão, a mesma linha, ou seja, eles têm uma ideia, o clube independente Del Valle tem uma ideia, né, pronta, pré-concebida, e ele vai atrás do que ele pensa e do que ele acredita, né? Pode dar errado? Pode. Nem sempre vai dar certo, mas a gente está vendo que está dando muito certo, né? Então, parabéns para o Independente Del Valle, que é o legítimo campeão da Sul-Americana 2022. Para nós brasileiros, principalmente para os São Paulinos, fica aquele gostinho amargo, né, da nossa hegemonia tá sendo quebrada, né? Que a gente vinha ganhando Sul-Americana, Libertadores com os nossos times aí há alguns anos, né? E aí o Independente Del Valle vem e ganha essa Sul-Americana, que é onde os times de fora do Brasil estão tendo mais chance de ser campeões, porque na Libertadores a gente vem fazendo até finais. Brasil aí já 3 anos seguidos, então, né? É onde eles estão conseguindo se criar um pouquinho. Agora eles vão fazer o planejamento que o São Paulo queria fazer. Exato. Para Libertadores, né, André? Exato, sim. E agora voltando um pouquinho falou um pouquinho do Del Valle, mas vamos voltar um pouquinho para o São Paulo, porque aí eu quero fazer uma pergunta para vocês dois, que é a seguinte. Vocês já falaram aqui, falaram até bastante de o planejamento do São Paulo agora é o brasileiro, a tabela não é tão difícil, dá para beliscar um 7º, 8º lugar e conseguir uma vaga na Libertadores, mas será que essa derrota de hoje não pode repercutir negativamente no elenco, nesse time, para o final da reta final do brasileiro? E aí o que a gente acha que é fácil, teoricamente fácil, passa a ser difícil, extremamente difícil? Eduardo? O Rogério pode sair, né, André? Então, assim, é muito, muito recente ainda. Assim, o Rogério chegou a dar essa entrevista, então ele vai ficar ou não? Ele falou que ele saía se não ganhasse. Então ele vai sair, se ele sair quem vem? Nossa, aí é muito, muito cedo ainda para falar qualquer coisa. Eu só citei que se a tabela
É factível, a tabela não é uma tabela difícil, é possível, mas como o jogador vai reagir, como que o clube vai reagir, como que a torcida vai receber, vai continuar tendo uma média de 30, 35 mil pessoas no Morumbi, aí muito cedo. Aí não consigo especular. A gente tá aqui no chat da Twitch, né? Tem algumas pessoas acompanhando a gente, postando algumas coisas aqui. Nosso outro compadre Alberto Marques, que está acompanhando a gente, não pôde estar ao vivo aqui, ele está mandando várias mensagens aqui, elogiando nossos comentários, né? Falaram que a gente gabaritou aqui, falando do São Paulo e tudo mais. Nosso outro amigo também comentando, falou, nesse último comentário que eu falei que se poderia atrapalhar o São Paulo, ele foi enfático em falar que vai atrapalhar o São Paulo nessa reta final. Nosso outro amigo Júlio aqui, que também está acompanhando a gente. Você concorda com ele, ô Pedro, com o Júlio, que vai atrapalhar o São Paulo? O São Paulo ele vinha antes dessa final da Sul-Americana mostrando uma força, né? Mostrando uma força, o time querendo mostrar força para fazer aquela imagem de estamos preparados, estamos bem. O último jogo de São Paulo foi 4-0 contra o Avaí no Campeonato Brasileiro. Então o São Paulo parecia estar mostrando uma força gigantesca, a torcida vem apoiando nas arquibancadas, a torcida estava muito empolgada com esse título, embora tenha vindo assim nos trancos e barrancos, já no jogo do Atlético Goianiense, que quase foi eliminado, já tinha sido quase eliminado pelo Ceará também. Agora veio com uma esperança, a torcida bastante forte de que seria campeão. Então, assim, eu conheço torcedor são paulino que não estava nem trabalhando com o plano B de perder essa final. Então, para eles, vai ser tudo muito novo para esse torcedor que não estava nem esperando perder essa final, ou que poderia constar aí, ou contar com a derrota, ele não queria acreditar nisso, vai ser tudo muito novo para o torcedor também. Eu acho que o baque inicial, além do time que vai voltar agora para o Brasil cabisbaixo, vai ter que se reconstruir para ir buscar a vaga da Libertadores agora pelo Brasileiro, que não está bem posicionado o São Paulo no Brasileiro, né? A disputa é grande, mas a gente sabe que o Brasileiro, do jeito que é difícil, você ganha 3 partidas, você já está lá em cima. O difícil agora é o São Paulo, que vai ser atrapalhado por esse resultado, sim, ele conseguir força, conseguir mental para ganhar 2, 3 jogos seguidos agora na volta da Argentina. E uma coisa eu digo de bate-pronto, eu acredito na baixa adesão da torcida agora, pelo menos para o próximo jogo, ou pelos 2 próximos jogos, até a torcida começar a entrar numa esfera de pacificação com o time agora. Porque agora tá todo mundo puto, eu acho que só vai no estádio só o torcedor bem mais fiel ao São Paulo mesmo, só aquele São Paulino bem raiz mesmo. Mas o grande público São Paulino, aquele que estava colocando 50, 55 mil pessoas no Morumbi agora, no Brasileiro, não vai dar esse público não. Esquece. É verdade. Bom, aí pensando um pouquinho por esse lado de que pode ter consequências, né? Vocês acham que o próprio Rogério falou que ele abriria a mão da multa se perdesse esse título e tudo mais? Você acha que é momento de se pensar em uma troca de treinador no São Paulo, Eduardo? Eu acho que não. Eu acho que esse jogo não pode ser esquecido, esse jogo tem que ser lembrado, esse jogo tem que ser conversado, o Muricy tem que ter aquele momento com o Rogério, porque eu achei que ele errou em tudo. Mas o trabalho nos últimos meses vinha sendo legal, né? Então também assim, não dá para o tempo todo ser 880, ou tá tudo certo, ou tá tudo errado. Não dá para seguir essa linha também não. Eu acho que termina o Campeonato Brasileiro, vê se ele tem esse poder de fazer o time reagir, e dependendo de como terminar o Brasileiro, você analisa se mantém ou não. Mas vê se ele tem esse poder de fazer o time reagir. Ô Eduardo, a gente está batendo muito na tecla do São Paulo, do São Paulo demitir o Rogério Ceni, mas eu só queria lembrar que, pelo menos ao meu ponto de vista, eu acho que isso não vai acontecer. A diretoria do São Paulo não vai demitir o Rogério Ceni nem agora, nem no final do ano. A gente está batendo muito nessa tecla de demissão para saber se ele vai querer continuar. Eu não sei quais são os projetos dele. Ele deu uma entrevista dizendo que estava condicionada a continuidade dele a isso. Então, é mais pelo ponto de vista do Rogério querer continuar com esse elenco, com essa falta de investimento, que ele já cobrou a diretoria para ter mais investimento no clube e ainda não teve o investimento que ele acha necessário.
e também quais são os projetos, quais os campeonatos do ano que vem que ele vai jogar. Então eu acho que é mais o Rogério ficar do que tirarem o Rogério, só isso. Pedro, mas assim, nessa entrevista, o que ele ficou extremamente incomodado foi a pergunta do repórter falando se ele estava pensando na multa, se ele fosse demitido ou não, e aí cai no que o André falou. Não é que ele falou que ele não ficaria. Ele falou assim, se você acha que eu estou preocupado com a multa, eu abro mão da multa se o São Paulo quiser me demitir depois da final. Então, penso eu que com essa declaração, não é um pensamento dele querer ficar, mas como o André fez a pergunta, o que você acha se ele deveria ficar ou não, se a diretoria deveria manter ele ou não, que eu fui por esse caminho. Que assim, ver se ele é capaz de fazer o time reagir. E assim, ninguém vai fazer um milagre em 5 jogos, então termina o Campeonato Brasileiro com o cara. Termina, depois a diretoria e o Rogério sentam e vê o que é melhor, o que não é, porque fez a renovação para 2023, que tirando esse baque, como será a reação dele do time nesse final de ano, foi uma renovação no momento certo, no momento legal, no momento para dar essa tranquilidade para o time. Então o planejamento está sendo esse. Mas ele vai ser capaz de fazer esse time reagir? Porque senão o São Paulo degringolar agora também aí não dá, né? Mas para mim isso é ridículo. Não, sim, mas eu acho que para a diretoria chegar nesse ponto de demitir o Rogério Ceni, ela tem que ter mercado para demitir o Rogério Ceni, tem que ter opções viáveis no mercado para substituir o Rogério Ceni. A gente está trabalhando com que nome? Que nome viável que tem para substituir o Rogério Ceni hoje em dia? Eu não lembro de um nome forte que esteja encostado aí, sem emprego, para substituir o Rogério Ceni, entendeu? E outra, o Rogério Ceni é muito identificado e o trabalho não é ruim. A gente pode criticar uma mexida ou outra. Em alguns jogos do São Paulo ele mexe um pouco mal no time, mas ele não escala mal, ele não tem uma tática mal, ele não perde vestiário. O Rogério não é um treinador ruim. Então eu não acredito que eles vão para esse caminho da demissão, não. Mas se ele não vai bem no final agora, ele não consegue fazer o time reagir, ano que vem você continuaria com ele? Sim, eu continuaria com ele. Eu, São Paulino, continuaria. Ele é muito identificado com o clube, a torcida gosta dele, ele gosta do clube, ele não é ruim. Não, eu continuaria. Pra mim, depende de como ele vai fazer o time reagir agora, cara. Isso que você falou de mercado, pra mim, o técnico aqui no Brasil é um negócio meio maluco, cara. Você pega, o cara fazendo um bom trabalho, vai pro outro time, faz mal. Eu duvido que tenha algum ser humano na face da terra e colocar uma pouco de Júnior, quanto o Flamengo, por exemplo. Bom, se tiver algum São Paulino no nosso chat quiser falar fica Rogério ou sai Rogério, dê sua opinião que é agora, porque nós estamos discordando aqui, ó. O Eduardo tá falando uma coisa, eu tô falando outra, e eu acho que o Rogério fica, e tem que ficar. O Rogério acha que não. O Eduardo acha que não. O nosso amigo aqui no... Não, mas deixa eu só deixar uma coisa bem clara. Eu falei, encerra-se o ciclo. A pergunta é, se o São Paulo não fica nem em 8º no Brasileiro, você mantém o Rogério? Essa é a pergunta, não é se ele fica ou não agora. É lógico que ele fica agora. Acho que ninguém votaria para ele sair agora, mas encerrou o ciclo. Não terminou nem em 8º no Brasileiro. Rogério fica? Aí que eu pergunta. Eu acho que não. Mas em 8º ele nunca teve, né? O São Paulo tá lá embaixo do Brasileiro o tempo inteiro, porque o planejamento era outro, era ganhar a Sul-Americana. Porque estava dividido em 3 competições, esse foi o discurso o tempo todo. Agora não tem mais 3, né? Só tem uma e são 8 rodadas, se eu não me engano. E agora só tem 8 rodadas em uma, sem moral e sem torcida, né? Daqui a pouco a torcida volta pro estádio e vamos ver. Aí é o trabalho do técnico. Bom, sei lá, eu acho que o trabalho dele não pode ser resumido a esses 8 jogos futuros, né? Mas Pedro, você pediu, Pedro, nosso amigo que está aqui no chat com a gente, o Júlio, ele já falou que o Rogério é o que menos tem culpa. Entendeu? Que para ele o Rogério não tem que ficar, e mesmo que o São Paulo não chegue lá, na visão dele o Rogério deve ficar, deve permanecer. Tá? Eu concordo com ele, tá? Eu acho que o Rogério tem que ficar, ele tá fazendo um trabalho legal. O São Paulo ainda precisa de algumas peças pontuais, talvez com o mercado aí nessa próxima janela, reforçar um pouquinho mais algumas posições que ele sempre pediu, por exemplo, aquele ponta de velocidade, né, que ele diz que não tem no elenco, que ele precisa e tudo mais, né, mais um zagueiro, que ele também já pediu. Então, assim, reforçando essas posições pontuais, vendo o que ele vai perder, se é que o São Paulo vai perder muitos jogadores na janela, né, costuma vender alguns garotos, né, para fora do país, então tem que ver. Mas assim, eu acho que o trabalho dele é consistente, ele é um trabalho que você vê coisas boas no trabalho dele, né?
A gente sabe que ele ainda precisa melhorar, ele mesmo precisa melhorar como técnico, principalmente na beira do campo. Por exemplo, hoje achei que ele demorou a reagir, né? Ao perceber que o time não estava rendendo o esperado, ele demorou a reagir, demorou para fazer as alterações. E quando ele alterou, talvez ele, na minha visão, ele alterou um pouquinho errado o time, né? Então, assim, na minha visão, o Rogério tem que continuar, porque eu vejo muitas coisas boas no trabalho dele. Não só no São Paulo, o que ele já fez no Fortaleza, o que ele fez no Flamengo, que foi campeão, que ninguém dá valor, também foi interessante. Então, assim, Rogério seria um tiro no pé, como o nosso amigo falou aqui, tirar o Rogério agora, ou o Rogério sair agora, né? Inclusive porque o São Paulo, na minha visão, teria que ir atrás de alguém que está empregado no momento. Foi o que o Pedro falou, o mercado de quem está aí sem emprego não é muito interessante. Né, Pedro? Pois é, vai contratar o Luxemburgo? São Paulo não tem um histórico com o Luxemburgo. Já teve diversas oportunidades de contratá-lo e não. Fora isso, o mercado está restrito. Enfim, e o Rogério tá aí se mostrando um bom técnico. Eu não acho que é o momento de demiti-lo, não, isso de aí. verdade. Enfim, gente, a gente se estendeu aí um pouquinho mais de 1 hora, né, de programa para vocês, nesse pós-jogo da final da Sul-Americana, que não foi muito feliz para nós brasileiros, principalmente para os São Paulinos. Vitória do Del Valle aí, que se tornou bicampeão da Conmebol Sul-Americana. Para o São Paulo, o resto brasileiro, como a gente já falou, as próximas rodadas, buscar essa vaga de Libertadores pelo campeonato. Tem muitos jogos ainda, tem uma tabela, como o Eduardo falou, factível, mas resta saber como vai ser sentida essa derrota dentro do elenco, para ver se vai ter forças para chegar lá. Enfim, gente, eu quero agradecer todo mundo que estava assistindo a gente, que está assistindo a gente. É muito legal ter vocês com a gente, vocês que estão comentando aqui no nosso chat da Twitch, muito legal, obrigado. Prazer ter vocês aqui com a gente. Eu vou me despedir aqui dos nossos compadres. Eduardo Rafael, sei que para você é duro fazer esse programa com a gente, você nem queria ter entrado ao vivo, mas é isso aí. Na derrota, na vitória, tem que estar aqui. Obrigado, uma boa noite para você. Valeu, boa noite aí, turma. Bora que bora. Pedro Rissa, meu compadre, veio assistir o jogo aqui comigo na minha casa. A gente está, apesar de estar em telas diferentes, a gente está no mesmo espaço físico, né? Muito bom ter você aqui comigo, cara. Prazer. Volte mais vezes. Obrigado, boa noite. Tamo junto, Andrezão. Tamo junto, Eduardo. Só lembrar o pessoal que tá assistindo a gente, que vai assistir depois no YouTube também, que acompanha a gente no Instagram, que amanhã a gente entra de novo. E amanhã a gente entra com mais calma. Amanhã a gente fala de futebol europeu, a gente vai para a Premier League, passa na La Liga, vai para o Calcio, depois vai para a Bundesliga. Daí, no final de tudo, a gente fala do Campeonato Brasileiro. Já perdeu a graça, o Palmeiras já é campeão, mas nós vamos falar de todos os jogos. Então, amanhã temos o podcast, nós vamos fazer de maneira completa. E na segunda-feira também tem podcast para falar de NFL para vocês, meu povo. Sempre um prazer estar aqui com vocês, cada vez mais. Estamos aqui às 8h20 da noite do sábado, mulher ligando para ir olhar filho e jantar, e nós estamos aqui fazendo o programa para vocês. Um prazer, viu? É isso aí, gente. Muito obrigado. Eu agradeço de novo todo mundo que estava acompanhando. O Pedro já trouxe aí as nossas próximas entradas ao vivo, mas se você não quiser perder, só seguir a gente ali no Instagram, ó, que quando a gente for entrar, sempre quando a gente for entrar, você vai receber a sua notificaçãozinha lá antes. Daí você pode adicionar um lembretezinho no Instagram lá no reloginho, né, na contagem regressiva, e quando a gente for entrar você já vai saber que a gente vai estar ao vivo na Twitch. Então, como o Pedro já adiantou, amanhã a gente vai falar de bastante campeonatos europeus, futebol europeu que está voltando esse final de semana. Muita coisa já aconteceu nesse sábado de importante. Amanhã vai acontecer mais coisa e a gente vai falar do Campeonato Brasileiro. Apesar do título já estar nas mãos palmeirenses, né? Ainda tem vaga por Libertadores, ainda tem briga por rebaixamento, ainda tem muita coisa para passar por baixo dessa ponte aí. Então fica ligado aqui com a gente, né? Se inscreve lá, ó. @compadcast, não esquece, tá? Da minha parte, como eu sempre faço, agradeço de coração vocês novamente. Uma boa noite e eu fui! Alô, boa noite.